a imagem descoberta nas águas do mar há mais de 300 anos, inspirou uma devoção no sul do estado de São Paulo. O Senhor Bom Jesus de Iguape atrai católicos para viver dias intensos de oração. Romarias a cavalo, a pé, bicicleta e de moto estão entre as homenagens do povo ao Bom Jesus. Devoção vivenciada na história preservada entre gerações. Os indígenas do Vale do Ribeira e o apoio da igreja na evangelização, alfabetização e assistência à saúde. Conheça Cananéia, uma das cidades mais antigas do Brasil. E ainda a Ilha do Cardoso, território rico em fauna e flora. Como vivem e expressam sua fé, renovam sua esperança e acreditam no futuro. O povo do Vale do Ribeira é o nosso assunto do repórter Canção Nova de hoje. O programa está só começando. Nossa primeira parada é na encantadora Princesa do Litoral. Iguape, o maior município do estado de São Paulo, é banhado pelo rio Ribeira de Iguape, onde uma rica tradição caiçara se entrelaça com a profunda religiosidade da região. Durante a Romaria do Senhor Bom Jesus, Iguape recebe 4 vezes mais visitantes do que o número de seus habitantes. Mas o que motiva tantas pessoas a seguir essa devoção? Mateus Alves e Ederaldo Paulini contam essa história. Uma música de época abre esse programa para contar a história do Senhor Bom Jesus de Iguape, onde o povo de Deus caminha com aquele que traz a salvação. Na chegada à cidade, as construções modernas se misturam com a rua de calçamento de pedra e casarões. Ao fundo, a Basílica, local onde guarda a imagem do Bom Jesus, encontrada nas águas do mar, e inspirou a devoção que se mantém há 377 anos. A gente veio em agradecimento a tantas bênçãos que a gente teve nesse último ano. Nós somos de Cajati e saímos de Jacupiranga para cá. Foram 62 quilômetros e 16 horas pelas estradas do Vale do Ribeira. Nos pés, as marcas cravadas pelo percurso. A gente deve a ele. Então, assim, eu vim conversando com ele todo esse tempo, Foi até essa força que ele deu de eu chegar até aqui, apesar de todas as bolhas que eu estou com ela no pé. E a fé tem disso, Nos momentos difíceis, a gente coloca um curativo para permanecer confiante. Com certeza, porque foi difícil e eu achei que até não ia aguentar. Eu falei, mas eu sou perseverante. 130 quilômetros, trajeto feito a pé em 2 dias. Os 3 amigos romeiros do Bom Jesus de Juquitiba, interior de São Paulo, chegaram a Iguape. Então a gente tem sempre a pedir e agradecer sempre situações. Gratidão. As mãos de José estão abertas. O mecânico de 55 anos não esconde as lágrimas. A saúde para a família é a sua prece. Rapaz, eu agradeço pela minha família, meus netos, meu trabalho, minha casa, Nossa Senhora, Deus, Nossa Senhora e Bom Jesus de Iguape, que seja uma bênção na minha família, meus netos. Não importa a direção, as decisões tomadas, o passado, o pecado. Às vezes a nossa vida se encontra com um nó, basta uma atitude para desfazê-lo. E por mais que seja desfeito, ainda existem portas para ser abertas. E a nossa vida ainda se encontra numa cortina. E ao abrir, se deparar com o amor de Jesus. Após a decisão, o olhar de amor em que Ele nos recebe, transmitido pela imagem do Senhor Bom Jesus, é acolhedor. Como um pai olhando para o filho depois de tanto tempo. Esse amor tocou Otávio, natural da Venezuela. Há 2 anos foi forçado a sair de seu país. Morando no Brasil, nunca foi uma pessoa de fé. Depositava sua confiança em pessoas que mais tarde o abandonaram. Assim que desde que saí do meu país, da minha casa, eu lutei muito, sofri muito por causa da fronteira que estava fechada naquele tempo. Eu quase morri esfaqueado. Mas agora que eu estou aqui, eu senti que foi Deus que me protegeu. A fé dos romeiros foi suficiente para Otávio. Eu me encontrava ali, ouvia as coisas que falavam aqui e
alguma dessas palavras tocou meu coração. Encontrado em meio às ondas do mar, sendo arrastada para a praia, a imagem do Bom Jesus hoje está em um nicho, no centro do altar. No fundo da basílica, uma escada permite o acesso dos romeiros. Orações e preces são feitas bem pertinho da imagem. E ele foi trazido no navio para o sul do Brasil. Mas quando chegou na altura de Pernambuco, ele foi atirado ao mar e encostou aqui na praia de Una, em 1647. E ele se desenvolveu com as romarias em Iguape e até hoje ele contribui muito com as festividades e com a própria economia da cidade. A festa acontece no Centro Histórico da cidade, espaço tombado em 2009 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Nacional. Os casarões da cidade seguem o estilo português. E a economia de Iguape, principalmente, ela passou por alguns períodos. O período da mineração, o período do ciclo do arroz, e depois ela se expandiu um pouco para o turismo. Por essas ruas históricas desfila a banda Santa Cecília. Seu compromisso é importante. A recepção do bispo da Diocese de Registro é feita com honrarias para um chefe de Estado. Frente à casa paroquial, a procissão solene segue pela lateral da basílica, até chegar à sua entrada principal. Deus nos deu muitos dons. E cada um tem a sua forma de expressar a beleza no universo onde nós vivemos. Vocês receberam, entre tantos dons, o dom da música. Na verdade, a banda Santa Cecília de Iguape, ela é como se fosse um degrau a mais para os jovens, né? Então eles começam aprendendo em qualquer outra instituição, pode ser a banda municipal ou particular. E a banda Santa Cecília é quando eles dão aquele passo a mais, que começam a receber por sua musicalidade. Então é uma grande honra, um grande prazer. O talento de Adalto está no sopro. Pela banda, 58 anos. E como maestro, uma base de 35 anos por aí. É muito tempo, hein, seu José? Desde pequeno, desde 7, 8 anos já tocava. Né? Quando a banda, inclusive, termina de tocar, o pessoal vem atrás, daquele negócio. E quem é pequeno já fica olhando, já fica se interessando. A música chegou na minha vida mais ou menos por volta dos 3 anos de idade. Eu tenho uma história com essa banda especial, né? Porque quando o seu Piniche ainda estava à frente da banda e a banda passava pelas ruas da cidade, eu já acompanhava a banda. Eu não tenho a medida certa de quando eu comecei a gostar de música, mas eu sei que dentro dessa formação de banda havia um menino que acompanhava a banda tocando um instrumento de brinquedo. E eu lembro que eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe que eu queria fazer a mesma coisa que esse menino fazia, que era acompanhar a banda com as mesmas roupas e um instrumento de brinquedo. E aí o que era brincadeira acabou virando a minha profissão. Coincidência ou não, hoje acontece o mesmo na banda. Olha esse pequeno aí com uma flauta de brinquedo acompanhando desde o início. Então a minha fé, ela caminha junto com a questão musical também. Eu acredito muito em Deus e Deus tem iluminado minha vida para continuar firme e forte no caminho da música. Celeiro de vocações, a juventude mostra sua força. Estão na acolhida, música e servindo no altar. E é uma forma de eu agradecer tantas bênçãos que o bom Jesus me concede. Eu estando aqui, são dias lindos de festa, com o testemunho das pessoas de fé, é muito bonito de ver. Com seu olhar voltado para o templo, a advogada formada passou na prova da OAB graças à intimidade com o bom Jesus. Agora, acolhe romeiros. Bom Jesus é o Jesus humilhado, Jesus que carregou nossos pecados e que se solidarizou com os humilhados deste mundo, carregou sobre si também nossos sofrimentos. Em 2 dias, um pedal de 200 quilômetros. Deve ser a minha 15ª romaria para cá já. É um caminho bom,
a cidade é legal. Então a gente conversa o ano todo para poder vir aqui nesse mês, no mês da festa, na verdade, de agosto, né? Também para que a gente tenha mais saúde ainda e que possa sempre alcançar graças do nosso Bom Jesus do Iguape. A conversa agora é com uma devota de 5 anos do Senhor Bom Jesus, a Sofia, que veio de Praia Grande. Sofia, você veio com quem aqui hoje na Romaria? Com a mamãe, com o papai e com a minha tia. Tá estampado no rosto da Sofia a alegria de participar da Romaria. Nos braços da mãe, pertinho da imagem, manda um beijo para Jesus. Um gesto de amor de um coração puro. Após rezar, ela encara uma das suas paixões, andar a cavalo. Essa comitiva é recepcionada pelo Alex. E poder acolhê-los é algo muito gratificante, uma missão que tem que ser desempenhada principalmente com muita seriedade, porque nós estamos tratando com sentimentos. Vem desde 89 a cavalo para cá e como a gente gosta mesmo de sempre andar a cavalo, então a gente sempre faz essa romaria, vem para cá. E principalmente passando, né, para os mais novos, continuando esse sentimento de fé, esse sentimento de respeito, esse sentimento de união e de família. É a minha primeira vez. E o que você achou? Bem legal, porque a gente já andou muito. Ontem que a gente começou a caminhada. É. Uhum. E o que você falaria para quem está assistindo? Que vale a pena vir de cavalo aqui no Bom Jesus? Sim, vale a pena vir de cavalo aqui. Mas a gente tem que também controlar, porque essa daqui faz muito bobagem, hein? Emoção sob rodas. Os motoqueiros do Senhor Bom Jesus chegam no destino. A bênção na entrada é o troféu após centenas de quilômetros na estrada. Um santo que abençoa todos nós, né? Nossa família, sempre, meus pais, meu pai está aqui inclusive, já é uma tradição muito grande, né? Eu já vim a cavalo para cá há alguns anos, meus irmãos também já veio alguns anos para cá. Estamos a mais ou menos 250 quilômetros da minha cidade até aqui. E é isso aí, todo mundo é devoto, né? Gostamos bastante, temos fé e estamos aí para receber as bênçãos dele, né? Benção recebida, é hora de pegar a estrada de volta para casa. Na Sala dos Milagres, na Basílica do Bom Jesus, somam-se os relatos de milagres alcançados. Objetos, caixas de remédios e milhares de fotos se multiplicam neste andar especial. A gente fica ali no santuário 5 minutos nesses momentos de festa e o que a gente mais ouve são pessoas que vêm agradecer graças alcançadas. Raramente, quando eu pergunto, o senhor quer pedir alguma coisa especial? Não, padre. Eu estou aqui para agradecer. Ajudar o nosso povo a se encontrar com Cristo e fazer essa experiência bonita de vencer as dificuldades com a força que vem do próprio Deus. Considerado um pai para o povo do Vale do Ribeira, Dom Manuel vive os dias de novena do Senhor Bom Jesus com os católicos. Estamos tentando estar sempre presentes nas comunidades. E não só presente nas comunidades, mas em todas as instituições que nós pudermos. Essa é a minha orientação para os padres. Se for chamado, vá. Diante de uma dificuldade, esteja presente. Sempre frequentei a Basílica, Santuário do Bom Jesus. Fiz minha primeira comunhão, catecismo, primeira comunhão e crisma aqui no santuário. Com um sorriso largo no rosto, Ébora está em pé na porta central. Um dia recebeu uma bênção. Atualmente se dedica a receber os novos devotos. Cada vez mais vontade de estar servindo na igreja para encontrar cada vez mais testemunhos como os que a gente ouve ali na chegada. Mudei para São Paulo faz uns 2 anos, mas mesmo em São Paulo faço questão de toda vez nessa época do ano de estar aqui presente. Rosto jovem e morando na maior cidade do país. Mesmo com tanta correria na rotina, voltar ao santuário e matar a saudade ano a ano é uma motivação para a vida. Eu não me vejo no contexto de deixar de acreditar, sabe? Como você colocou, muitas pessoas acabam indo embora, vão para longe e faz com que isso se perca. Mas comigo é impossível porque é uma coisa maior que eu. Com essa família é assim. São exatos 1000 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
até Iguape. Todos os anos eu preciso vir aqui, eu preciso agradecer, eu preciso ver o Bom Jesus. Para quem vem a Iguape, não há como se emocionar, não há como você fazer uma introspecção, reavaliar a sua vida. O casal agora tem um sonho e deposita aos pés do Bom Jesus a sua realização. Estamos de mudança para cá e o que eu peço é que Ele nos abençoe com muita saúde, é a única coisa que eu peço. No alto da cidade está o Bom Jesus com outra retratação. Aqui ele é o Redentor. O padrinho dela fez uma promessa que ia trazer ela até os 15 anos, assim que ela saísse do hospital, a Bom Jesus Iguape, e graças a Deus assim foi feita, está aqui curada, promessa foi paga e até hoje a gente vem todos os anos. A gente está subindo aqui agora em uma das torres da Basílica dedicada ao Bom Jesus. Olha, no caminho, por ser uma torre, as escadas são estreitas, a gente fica até no escuro, não tem muita luz. Nesse ponto a gente tem que agachar um pouquinho a cabeça para não bater. Vamos lá. Olha só. Chegamos aos sinos. A altura que estamos já é a altura dos sinos. O reitor vai à frente, indicando o caminho. São muitos degraus para chegar no alto. Essa visão aqui do alto da torre da Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape. As torres, elas apresentam esse diferencial de estrutura exatamente porque uma delas é dedicada a Nossa Senhora das Neves e a outra ao Senhor Bom Jesus. Então a torre menor, dedicada a Nossa Senhora das Neves, é a torre que está ao lado da terra, enquanto a torre que está ao lado do mar, pelo Senhor Bom Jesus ter sido encontrado nas águas do mar, ela é dedicada ao Senhor Bom Jesus. É chegada a hora de celebrar. O dia litúrgico para a igreja é dedicado à transfiguração de Jesus em Iguape, data para as honrarias ao Senhor Bom Jesus. Ó Bom Jesus, Jesus querido, Jesus amado. Vanessa é ministra da Sagrada Comunhão Eucarística e vocalista no coral do Santuário. Bom Jesus. Tem um refrãozinho que todas as missas a gente canta pedindo a bênção do Bom Jesus. Todas as missas. Teve um dia que eu me emocionei muito, uma pessoa estava dando testemunho e vindo lá da Bahia, de muito longe, né? E aí ela começou a dar testemunho num programa que o Padre Rubens tem, não sei se ele ainda está fazendo. E aí ele começou a contar inúmeras graças, né? E a gente vai tipo, meu Deus, mas é meu esse Bom Jesus, né? Como que o povo vem de tão longe, né? O pai da Vanessa recebeu um milagre. Ele sofreu um afogamento uma vez, de quase morte. E meu pai, como músico, como eu te falei, o músico ele tem um pé no mundo, né? E ele, nesse afogamento, por um momento ele olhou para o céu. Ele contava muito isso, que ele olhou para o céu e viu a face de Cristo, uma luz, e ele disse que ele não era digno. Nesse momento veio uma mão e segurou o braço dele. E era um barquinho que passava por perto. O meu irmão, com 16 anos, pediu ajuda, porque ele era surfista, ele conhecia o mar. Ele não entrou para salvar, mas ele pediu ajuda, um barquinho veio, e o barquinho veio o braço do meu pai, e segurou. Entre Vanessa e Manuela existe uma amizade forte. E essa aqui é a filhinha que eu não tive. Manuela é acólita, serve nas celebrações da Basílica e fala sobre ter fé. Se não tiver ela, as coisas não dão muito certo, porque podemos ter todos os nossos amigos do mundo, assim, podemos ter milhares,
mas o único que vai estar conosco vai ser Deus. Gargantas aquecidas, começa a missa solene. Desde as 5 da manhã, o povo católico celebra Bom Jesus de Iguape. Centenas de pessoas estão aqui reunidas em frente à basílica dedicada ao Bom Jesus. Quem preside a Santa Missa é o bispo da Diocese de Registro. E mesmo debaixo de muita garoa, o povo continua reunido para celebrar o dia do Bom Jesus de Iguape. Depois você vem uma vez, você vem sempre, você adora vir, eu gosto mais de vir aqui. A gente sempre está recebendo as graças, é só confiar. É Jesus que traz o sustento, né, dentro da nossa casa, que nos traz força, nos renova, né? É ali que alimenta a nossa fé, né? Para alcançar o poder da fé, basta abrir a cortina que cobre nossos olhos. Em cada palavra escrita no pedido, acreditar na misericórdia e amor infinito, mostrar às gerações futuras a razão do existir, em homenagem simples, entrelaçada às origens, confiar no poder do alto, e desde pequeno sonhar e mesmo na dor não desistir, em cada lágrima que cair, ter a certeza de que a promessa vai se cumprir. Nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Viu só quanta criança rezando? Confesso que é emocionante ver essa meninada seguindo Jesus, mostrando o caminho do bem e preservando a fé entre gerações. Todos esses testemunhos revelam a verdade, a vida e a esperança que permeiam a devoção ao Bom Jesus de Iguape. E a seguir, veja como é o apoio da igreja aos indígenas, sua rotina e cultura. A pausa é muito rápida, não saia daí! A aldeia Tecoa Tacaretê, localizada em Cananéia, tem aproximadamente 20 famílias da etnia Tupi-Guarani. Eles praticam agricultura de subsistência, produzem artesanato ligado à sua cultura e realizam eventos culturais e esportivos, preservando assim suas tradições antepassadas. A Pastoral da Criança é o apoio da igreja local para a evangelização. Orienta a saúde e proteção para os povos originários desse lugar. Na estrada, rumo ao encontro com o povo Tupi-Guarani da ilha de Cananéia. Pelo trajeto, é comum encontrar romeiros do Bom Jesus para Iguape. As paisagens parecem ter sido desenhadas. Bem ao fundo da imagem está a Ilha do Cardoso, vizinha a Cananéia. Ao aproximar da chegada, a estrada perde a cobertura asfáltica. Até o desembarque na aldeia, encontramos indígenas rumo à cidade. Andamos mais alguns quilômetros e é possível avistar nosso ponto de encontro, a Oca Ecumênica. Quem acompanha a visita da Canção Nova na aldeia são os membros da Pastoral da Criança, da paróquia de São João Batista de Cananéia. A gente trabalha com eles assim, visitando, orientando eles, né, sobre a vacina, sobre, às vezes eles estão com problema de saúde, a gente orienta eles para estar indo no postinho quando não podem, não pode ir, se precisa de ajuda a gente também se oferece para estar indo com eles, né. Tem um dia que a gente chama Celebração da Vida, que a gente vem após a visita e a gente traz um alimento nutritivo, que é uma exigência da pastoral. A multimistura, ela traz vitaminas e minerais, e todas essas folhagens, sementes, grãos. Os agentes da Pastoral da Criança são promotores de esperança, atuando principalmente junto às famílias carentes. Na aldeia, a celebração da vida também é momento para avaliação nutricional. Essa nossa aproximação é dizer que também fazem parte desse povo. São
criaturas de Deus, tem a cultura dele, a religiosidade deles, e isso para nós também é a busca da vida. A igreja sai do templo e vai ao encontro, né? O Além Fronteira, né? A igreja sinodal. O que a gente precisa mesmo é de mais líder para nos ajudar, sabe? Porque tem muito trabalho, mas tem crianças aqui que não são nem cadastradas, porque a gente somos em 2 líderes. Então, seria muito bom que mais pessoas viessem a fazer a capacitação para ter mais liderança, né? Para começar nossa conversa, o vice-cacique apresentou aos indígenas a equipe de reportagem da TV Canção Nova e citou a cobertura feita pela jornalista Elaine Santos no Amazonas. Estou dizendo para a comunidade que, primeiramente, a gente recebe as pessoas que, por meio dos contatos com a pastoral, vieram aqui na nossa aldeia para a gente registrar a nossa realidade, né? Abílio, em português, Uerá, em Tupi-Guarani. Formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo, mas mesmo com formação, o português é um desafio para o povo da aldeia. A aldeia que tem mais taquara, aquele taquara mais pequeno, e a gente trabalha com esse taquara na produção de balaio, cestinho e outros artesanatos. E os caiçara também utilizam aquela taquara para trabalhar com cerco de peixe, né? As construções seguem padrões comuns, com algumas adaptações. As roupas, calçados e a tecnologia são próximos do que é visto nas cidades. Da utilidade dos materiais que não é dos indígenas, isso não afeta nenhum a nossa cultura, a nossa língua, a espiritualidade guarani. A gente fala a nossa língua própria, a gente utiliza a língua portuguesa para a gente, quando a gente sai lá fora. Mas dia a dia aqui na comunidade só fala a língua materna, guarani. O conhecimento é repassado de gerações. E a pintura não significa só a pintura. É um significado que a gente usa para proteção. A principal fonte de sustento é o artesanato. Decoração, brinquedos, bijuterias, tudo feito à mão. O que der a gente planta, a mandioca, batata, alguns milho, alguma melancia. Mas os demais já não conseguem produzir, não nasce quando a gente planta seca. Então esse é a parte do solo que não está ajudando. Então a maioria da família trabalha mais com a produção de artesanato para venda e compra aquilo que precisa. Outra forma de renda é a educação e a saúde. Na aldeia indígena foi criada uma escola de ensino infantil, fundamental e médio. Um cargo a gente precisa estudar, né? Como um todo. A gente estuda, faz ensino médio, mas nosso estudo é diferenciado. A partir de concluir o ensino médio, a gente já pode atuar como professor dentro da aldeia. Entrei para a educação com as crianças. Comecei com anos iniciais, depois fui para ensino fundamental 2, que é anos finais, e agora esse ano fiquei com o ensino médio. Estou indo para os 5 anos como professora. Digamos que a parte da educação escolar é um pouquinho mais difícil para a gente. Digamos pelo motivo de não ter muito recurso de, digamos que,
por exemplo, na ciência a gente tem que fazer uma experiência, mas a gente não tem material necessário para fazer, sabe? Mas digamos que ser uma figura professor dentro da comunidade é um pouco mais fácil, porque as crianças, digamos que já tem um convívio com a gente, sabe? Então é um pouquinho mais fácil de lidar com as crianças. No início, os professores eram contratados da cidade. Com a formação de alunos, essa realidade mudou. Agora, todos são indígenas e recebem salários pagos pelo governo do estado para lecionar. E no passado já teve professores não indígenas dentro da aldeia, que fez com que as crianças se afastassem mais da escola. O valor pago não é alto. Dá para sobreviver, mas a gente sempre tem que ir atrás para conseguir um pouco mais. Eu gosto mais de história e geografia. Por quê? É para ter mais conhecimento. Dentro da grade curricular de ensino da escola indígena está a disciplina de saberes tradicionais, que resgata costumes, formas de trabalho de todos os tempos do povo guarani. Aqui onde a gente está é uma lavoura de batata doce. Olha só como estão as ramas, verdinhas, vitais, estão fortes. Aqui os alunos colocaram a mão na massa. São orientados às formas de plantio, como manter a lavoura, como retirar aqueles matos que podem matar as ramas de batata doce. Isso dentro da disciplina na sala de aula, aprenderam lá e vieram para cá e colocaram a mão na massa. Batata doce que depois vai voltar para a mesa desses indígenas aqui em Cananéia. Eu trabalho com os alunos praticamente sobre a nossa cultura mesmo, por exemplo, como a pescaria e a dança. Ao todo, 109 pessoas estão nesse território demarcado às margens do Mar Pequeno, numa reserva da Mata Atlântica em toda a ilha. A área abriga a diversidade de fauna e flora da região, típicas do bioma, e vem sendo preservada pelas 20 famílias indígenas. Por isso, a comunidade, a maioria daqui mora com aquele casa de material, porque a gente não consegue por aqui. E a madeira a gente pretende preservar. O cacique também é um agente de saúde da aldeia. Essa é a primeira vez dele em contato com uma equipe de reportagem. Luiz tem dificuldade para falar português, mas explica como a atividade da aldeia é monitorada pelo governo. Porque essa é natureza para nós. Porque algumas da aldeia, de algumas cortas de madeira, fazer construção de casa, principalmente algumas tem que levar multa. Tudo isso que nós enfrentamos, nossos parentes, algumas queremos, por isso aqui muitas coisas tem medo dessa forma. As pessoas que vêm visitar aqui os indígenas trazem alguns alimentos que são utilizados nas produções aqui da aldeia. Esses alimentos são uma doação da Fundação João Paulo II através do sistema de comunicação. Vamos levar para ele, né? Olha, você pode ver que os bracinhos finos do repórter aqui estão tentando colocar em dia o peso. Eu vejo pessoas que nós, crianças, que estavam numa situação raquitismo, sabe? Hoje ele é adulto, hoje ele é pai, hoje ele é avô. E quando a gente chega para eles falam assim, eu recebi. Ele lembra da gente como vocês trouxeram para nós a multimistura. A música também tem espaço na aldeia. É por meio de um lindo coral.
As apresentações ocorrem em festivais e eventos culturais. O Eramirim é o professor. Eu aprendi com mais velhos, porque eu sempre gostava de cantar também. Mesmo com obstáculos pelo caminho, é possível sorrir, amar e cuidar, manter costumes, preservar os presentes dados pela terra e viver em comunhão. Que o olhar tupi-guarani sincero toque o coração e fortaleça a missão. Você nunca pode falar, eu terminei o trabalho. Não. Ela é o tempo todo, a gente tem que voltar, porque toda vez vem grupos novos. Nós temos muito pouco a oferecer, mas aquele pouquinho que você tem, que você ofereça. O seu tempo, vai lá para uma visita, uma pequena conversa, né? Acho que faz parte. Nós precisamos ir ao encontro. Nós não levamos nada, mas aprendemos muito. Disciplina de saberes tradicionais. É interessante ver como esses alunos aprendem a preservar os costumes e tradições, além da vivência na prática da cultura indígena. E não posso esquecer de agradecer a você. Graças à sua doação, conseguimos levar alimentos para essa aldeia. Olha só, no próximo bloco a gente conta com aventura, um pouco de medo e até adrenalina. Volto já já. Já estamos de volta para falar sobre uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada apenas 31 anos após a descoberta do nosso país. Conheça Cananéia, uma cidade construída em uma ilha. Lá encontramos casarões, praias e muita vegetação. Histórias de pescador que são contadas com fotos e relatos. Vamos ver ainda os trajes do povo caiçara em um ateliê de arte cristã. Região privilegiada por belezas naturais, Cananéia está no Vale do Ribeira, lugar conhecido pela produção de bananas e por abrigar a maior área protegida de Mata Atlântica do Brasil, com mais de 2 milhões de hectares preservados, o equivalente a 250 campos de futebol. Nós somos o primeiro povoado do Brasil, né? Cananéia, oficialmente, ela foi fundada em 1531, mas tem quase 30 anos de história que não está registrada. Cidade com muita história. Patrimônio histórico, né? Então a praça é patrimônio, os casarios que a gente tem aqui são tombados, né, como patrimônio histórico. O perímetro, depois de 300 metros de uma casa tombada, ele também é preservado. Ao dar uma volta pelo centro histórico da cidade, é possível identificar muitas dessas estruturas. Camila é monitora cultural e veio parar na pacata cidade por amor à natureza. Existe um ditado, né, que as pessoas falam muito: sem eira nem beira. E aqui em Canané a gente consegue observar muito isso nos casarões, né? Ao estilo português, porque aqui tem a eira e a beira. Por que esse ditado? Qual a ligação do ditado com a arquitetura dos casarões antigos? É muito interessante, né? A gente está numa rua bastante antiga, com outras casas semelhantes a essa, e todas têm essa característica de ter essa fachada virada para a rua, são casas geminadas, você tem o aspecto das portas, das janelas muito parecidas, né? E um detalhe que chama muita atenção realmente é esse beiral, né? E daí há histórias locais, e cada cidade tem a sua, de você ter um beiral significando às vezes status, e daí eu explico. A gente tem aqui uma arquitetura, né, açoriana, né, de Portugal,
colocava nas suas colônias, inclusive imposta por cartas régias, né? Que a arquitetura ela tinha que seguir um determinado padrão, e daí você tem a Uberal tendo uma função muito importante para fazer esse avanço do telhado, para que uma água ali, se a gente pensar na Europa, uma água congelada, derretendo, escorrendo, ele não escorra entre a parede. Então você tem uma função prática de uma estrutura. E aqui no Brasil a gente não tem neve, né? A gente não tem essa necessidade de ter o telhado tão avançado e com uma estrutura tão bonita fazendo esse ornamento, mas a gente tem sempre a pessoa ela querendo se sobressair. Se nas cartas régias dizia que a aparência da casa tinha que seguir determinado modelo, teve gente que se empenhou para fazer esse modelo. Então, provavelmente um status daquela época. Você tem eira e beira? Acho que não. Porque daí vem o ditado, né? Quando a gente, menina, né? Nascendo numa cidade igual Cananéia, que a gente namorava uma pessoa às vezes desprovida de ter uma boa família, de uma boa condição social, as mães e as avós já falavam, olha, não namora com fulano porque ele não tem nem eira e nem beira, né? Um espaço de resgate da memória de Cananéia é o Museu Histórico e Artístico Wiktor Sadowski. Para você que está acompanhando, é possível ver que aqui ao nosso lado tem uma espécie de caldeirão, um caldeirão bem grande, um tacho. Alguns podem chamar de caldeirão, outros de tacho. O nome correto é um tacho. O que é esse objeto? Por que ele está aqui e ele tem essa dimensão? É uma peça bastante antiga e ele conta um pouco dessa história antiga de Cananéia, né? Então a gente tem um povoamento muito antigo, a gente teve alguns processos bastante antigos acontecendo na cidade em relação à economia, e um desses foi uma armação baleeira que funcionou até o século XIX na Ilha do Bom Abrigo. O que a armação baleeira faz, né? A armação baleeira, ela matava baleias, então capturava esses animais, esses grandes mamíferos, né, das nossas águas, trazia para a Ilha do Bom Abrigo para beneficiar a gordura da baleia, um animal que tem uma gordura espessa, e nessa época a gordura da baleia era muito valorizada para ser usada na argamassa das casas mais antigas, na iluminação pública. Esse tacho ele servia para derreter a gordura da baleia, né, para ela ser empregada nesses usos. O casarão onde está o museu também é preservado. De um lado está a parede sem revestimento para mostrar como eram as construções na época, e do outro o local restaurado. Nessa estrutura é possível observar uma massa idêntica ao cimento, mas é nesse material que a gordura de baleia era misturada para dar sustentação às construções. Uma das exposições causa espanto. Esse tubarão branco, com mais de 5 metros e 3 toneladas, foi pescado em 1992 por valentes pescadores de Cananéia, amigos de Romeu. Com ela aconteceu o seguinte, foi um acidente, na verdade, porque ela bateu na rede e se enrolou na rede. Aí, como os tubarões necessitam de nadar, ela acabou, morre por asfixia, né? Aí, pegamos um cação grande, trouxeram, mas não sabiam identificar que espécie que era, porque tem várias espécies. Tem o anequim, cabeça chata, tem o martelo, tem várias espécies. Simplesmente eles falaram, pegamos um tubarão, um cação grande. Aí trouxeram. E isso não é uma história de pescador, viu, gente? É real. Peles, dentes e língua são originais do exemplar, embalsamado assim que foi retirado do mar. Nós passamos quase 8 dias e 8 noites para fazer isso aqui. E até porque você não pode parar. Porque se parar, o que vai enrijecer a pele, você não consegue costurar mais. Entendeu? Porque a pele era quase 2 centímetros de espessura, então você não vai conseguir. E nós fizemos isso manualmente, ó. Costuramos daqui para a parte de baixo até lá no final. Nossa viagem segue para a Ilha do Cardoso. Pertence ao município de Cananéia. É um espaço totalmente preservado, com mais de 3.000 hectares de Mata Atlântica. O caminho é feito de barco, navegando no Mar Pequeno. O Mar Pequeno é um pequeno braço de mar entre o continente e Ilha Comprida, que fica ao lado de Cananéia. É um município vizinho, que é separado pela água que parece um rio. A gente vê a terra dos dois lados, mas de um lado é o continente e do outro é Ilha Comprida, que já é uma ilha, e por isso o nome, Ilha Comprida, já faz parte, já está no mar.
Logo na chegada, flagramos os caiçaras em ação. É dia de mutirão de limpeza. Para manter a praia limpa, né? Porque senão fica muito sujo, fica feio, vem turista, às vezes, né? Não é legal vir turista num lugar bonito como esse e achar ver esse tipo de sujeira. Como a gente está aqui num canal que sai direto para o mar aberto, entra água, de 6 horas a água está entrando pelo canal, 6 horas desce, também muita lixo mesmo, né? A chamada erosão pelo povo caiçara é o avanço da água do mar sobre a faixa de terra. Aqui nessa praia onde nós estamos, na Ilha do Cardoso, é possível observar bem esse efeito do aumento do nível da água do mar. Alguns troncos já estão dentro do mar. Onde estão esses troncos era a faixa de terra, a faixa de areia, que ia até 100 metros mar adentro. Com o aumento da água, veja só onde o mar já está chegando, invadindo trechos de vegetação, engolindo terras, faixas de areia da Ilha do Cardoso. Essa pesquisa de aquecimento global, né? Fala que está aquecendo muito e a gente vê daqui de dia para dia que a gente está... O nível do mar está subindo muito rápido, né? E a gente está com dificuldade das casas, mesmo dentro do parque, dentro daí. Tem alguma casa que já teve que deslocar para outros locais, né? Situação que a dona Beth viveu há alguns anos. Em 86, 87, por aí o mar veio avançando, e aí a gente teve que mudar. Aí teve que tirar a casa, até que um dia o mar entrou mesmo assim, batendo na parede, né, da casa. Aí agora que a gente mudou para cá, agora está comendo tudo aqui na frente, né, o mar está derrubando tudo aqui de novo. São quase 30 anos, ele vem de uma faixa de areia, joga de um lado e tira do outro. Mas é possível vencer toda essa fúria. Que o mar é assim, a natureza, né? Ela vai, volta e agora a gente tem uma esperança que ele chegou aí, ele vai parar, né? Porque anos atrás já aconteceu isso. Então, quem sabe ele não pare naquela linha, né, que veio e deu uma parada. A gente está fazendo contenção também, estamos aí organizando para ver se faz uma contenção de ponta a ponta até o final do rio, lá da ponta até o final do rio, uma contenção. A gente veio ver de perto o que está acontecendo. Olha, aqui fica o restaurante, a casa da filha dela, e poucos metros está o mar, que avança. Mas graças a essa estrutura de contenção feita com galhos de vegetação morta pelo avanço da água do mar, consegue impedir que a força das ondas atinja aqui a faixa de terra, consumindo, fazendo com que a erosão possa ser ainda maior. Os caiçaras dando o seu jeito de impedir que a força do mar consuma suas residências. A moradora é responsável pela capela da ilha. Tem o nosso padroeiro, que é Santo André. Aí todo dia 30 de novembro a gente faz a nossa festa, faz a nossa procissão no mar, né? Aí faz, e o pessoal, tudo aí uma vez por mês o padre Ari vem. Seguindo alguns passos, ilha adentro, chegamos ao mangue. Uma ponte de madeira permite observar os caranguejos aratu. Toda vez que a maré sobe, ele também faz o mesmo movimento e se agarra nas árvores do mangue até a água baixar. Nosso passeio continua, mas o pôr do sol alerta. A cerração poderá ser forte ao final do dia. Nós estamos aqui no Museu do Núcleo Perequê, que fica dentro do Parque da Ilha do Cardoso. E para você ter uma noção, onde a gente fez aquelas imagens que você assistiu agora há pouco, tudo aquilo é uma faixa de areia. A maré está tão alta que veja só até onde o mar tem chegado, até onde o mar tem consumido. Veja essa área de paisagem, essa área aqui de floresta, e você vê que o mar já conseguiu alcançar aqui muito próximo das casas, muito próximo aqui da casa dos caiçaras. É uma imagem impressionante. A única fonte de energia da ilha é a solar. No Parque Estadual existe este espaço de preservação e estudo de espécies. O Museu do Núcleo Perequê, ele conta um pouquinho, né, da cultura, um pouquinho da diversidade, um pouquinho do que a gente tem aqui no Parque Estadual da Ilha do Cardoso.
Toda essa estrutura com casas, laboratórios e geração de energia é um apoio do governo do estado para a pesquisa científica. A fauna aqui é abundante, né? Mas de fato é bem difícil assim fazer uma amostragem desses bichos. Esses bichos são complicados de achar, viu? Eu vou nesse rio, subo, só vejo aquela cabeça às vezes brilhando, mas ainda assim é bem difícil. E a serração chegou. Eu queria que você falasse pra gente essa condição. É uma condição que ela é muito comum aqui, né? Entre a Ilha do Cardoso, Canané, nessa região litorânea. Atrás da gente está uma densa neblina. Não é porque está à noite. Vou até olhar agora a hora, são 5h18, está longe do pôr do sol ainda, mas é quase imperceptível ver a luz do sol. Por que disso? É muito comum aqui em Cananéia, muito comum em Iguape. Se a gente subir a Serra do Cafezal, a gente vai ver essa condição que é muito intrínseca da Mata Atlântica, né? E ela, apesar de estar muito comum nesses dias, ela está mais concentrada nesse período de inverno, né? E apesar dela ser assim bonita, né, misteriosa, você vai ver a cidade de Cananéia às vezes totalmente submersa pela neblina, ela também tem os seus riscos. Por exemplo, a navegação. A gente está numa cidade onde você se desloca de barco para fazer turismo, você se desloca de barco para comprar um mantimento em Cananéia, que mora numa ilha, você se desloca de barco para fazer a pesca, mas numa condição de neblina, é orientado que as pessoas evitem sair, né? De volta a Cananéia, seguimos até a matriz da cidade. Padre há 30 anos, Arinildo é o pároco de São João Batista, um templo do século XVI, construído em 1677. Serviu assim de templo, serviu também de defesa. Né? Aqui a cidade era muito atacada, então também defesa das pessoas. Então ela tem uma estrutura mais ou menos assim de forte. Tanto é que ela tem 3 seteiras. Seteiras são essas janelas que a gente está vendo, 4 seteiras. A última parada é em um ateliê de imagens sacras. Ney é o responsável pelas pinturas de tudo por aqui. As mãos são as ferramentas para colocar em prática a criatividade. Chegam muitas imagens para a gente refazer alguns pedaços, às vezes vem só um fragmento e daquele fragmento a gente consegue reconstituir. E imagens vêm de todo tipo, né? Então, algumas que estão precisando só de uma pintura ou de uma recuperação. Os detalhes em cada peça mostram o grau de dificuldade para quem vê pela primeira vez. Mas para Ney... Já tenho bem marcado as linhas na minha cabeça, os detalhes, a expressão do rosto dela, que é muito característico, as dobras do tecido, o movimento das mãos. Então isso tudo já está bem claro na minha memória e pelo carinho e pela devoção que a gente tem também, né? Então isso ajuda muito na hora de você conceber a imagem. Para deixar claro como enfrentar a vida de frente, Ney tem um recado sobre sonhar. O que eu tenho hoje, o trabalho que eu desenvolvo, eu não tinha tudo isso pensado exatamente como é, mas eu fui direcionando de acordo com o passar das coisas na minha vida, com as coisas que foram acontecendo, e acabei fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto, na tranquilidade que eu gosto aqui em Cananéia. Nossa equipe, acompanhada por barqueiros profissionais, conseguiu viver essa experiência única. Chegamos ao fim do programa. Obrigada por acompanhar a nossa jornada ao Vale do Ribeira, um lugar repleto de histórias. Até a próxima! Quer assistir novamente a este programa ou indicar para alguém? Eu falo para você, é só acessar o nosso canal no YouTube, Canção Nova Play, e já assistir na íntegra. Ou também acompanhar nossas redes sociais, os bastidores da nossa gravação. Instagram, @repórtercn. Veja a seguir a reprise do programa Pra Ser Feliz. Logo mais, celebrando Pentecostes, e às 11h30, o programa Parte de Nós, da comunidade Aliança de Misericórdia. Eu volto no próximo domingo, às 8 da noite, com
com muito mais aventura, fé, histórias de devoção aqui na tela da TV Canção Nova. Deus abençoe a sua semana e até lá!